palavra de Deus, né? Que é o que interessa. A palavra de Deus hoje está em João 15, do versículo 9 ao 12. Amém? A gente vai falar justamente do que já foi a entrada aqui da célula que o Marcelo estava falando, né? Do amor. Vamos falar de amor, vamos falar de fé, né? Vamos falar consideração, digamos assim, que é o amor, né? O que Deus quer da gente, é o que está faltando no mundo hoje. Mas a gente vê esse testemunho do Márcio aqui. Isso é amor, isso é fé, isso é esperar em Deus, né? É confiar em Deus. Tudo que a gente tem, a gente sabe que Deus ele pede de nós. Amém. E nós vamos ouvir isso agora na palavra, né? Em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo que nos guie, que abra o nosso coração e que faça a vontade dele aqui em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. A palavra está em João 15, do versículo 9 até o 12, que diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu te tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Amém? O meu mandamento é esse, né? Isso é Jesus que está falando, né? Que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E que amor é esse, né? De Jesus? Que amor é esse que Ele tem por nós, né? Hoje eu estava vendo uma cena, né, da guerra do Iraque lá, estava assistindo o National Geographic e o rapaz levou um tiro e morreu, né? Ele morreu porque perdeu sangue, né? Perdeu muito sangue e morreu. E Jesus, ele perdeu sangue, mas ele perdeu sangue por nós, né? Ele morreu Amém. Por amor a nós, né? Eu fiquei vendo aquela cena, eu falei, nós, né, não temos, se nós perdemos sangue, a gente morre, né? E a Bíblia fala o quê? Que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus, ele derramou, né, sofreu naquela cruz e derramou o sangue dele por amor de cada um de nós. Esse é o amor que ele fala na palavra, né? Esse é o amor que ele fala. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Através deste versículo, Jesus nos ensina o caminho, ou melhor, o caminho para que possamos viver uma vida com alegria completa, o caminho do amor. Amém. Né? Quantas pessoas têm vivido uma vida triste, sem paz, sem colorido, né, angustiadas, desanimadas, exatamente ao contrário do projeto de vida que Deus tem no seu coração para o homem. Deus fala nesse versículo sobre a alegria completa. No dicionário, a definição alegria é satisfação. Portanto, Deus quer nos ensinar o caminho para termos uma vida que nos satisfaça em todas as áreas, né? Então, todas as áreas Deus tem uma bênção para a nossa vida, né? Todas as áreas, seja a área familiar, seja a área profissional, né? Seja no casamento, seja um filho, seja no estudo, em qualquer área Deus, ele tem uma bênção para nós, ele tem um amor para nos dar. Amém, Senhor. Ele tem essas bênçãos para nós. E nós que confiamos em Deus, nós sabemos que nós não andamos tristes, né? Como a palavra está falando aqui, sem colorido. Nossa vida é colorida, né? Embora não seja uma bandeira colorida, né? A única bandeira colorida que a gente tem, que não é muito colorida, mas é a do Brasil. Amém. Mas nós temos uma vida colorida em Cristo Jesus, né? Uma vida de paz, uma vida de alegria. Todos nós aqui viemos, digamos assim, do mundo, nascemos, nos criamos no mundo, mas graças a Deus, Deus nos alcançou e nós convertemos nossos caminhos a Ele, confiamos neles e sabemos que Deus, Ele nos traz essas bênçãos, né? No 2 Coríntios 4, no versículo
Deixa eu ver. Isso mesmo, segundo Coríntios 4, a partir do versículo 8, né? Nós, assim, as pessoas que confiam em Deus, nós, graças a Deus por isso, fala assim, né? Em tudo somos tribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a modificação do Senhor Jesus em nosso corpo, né? Então, sabemos que podemos até ter batalha, né? Possamos até ter provação, que no deserto, graças a Deus, nós já passamos, né? Possamos até ter provação, mas sabemos também que tem um Deus que cuida de nós. Amém. Amém? Algumas pessoas são felizes no casamento, mas têm sérios problemas financeiros que acabam até por abalar essa relação. Outros têm muito dinheiro, mas um casamento infeliz e acabam fazendo uso do dinheiro para comprar uma companhia, prostituição, adultério, né, para suprir a insatisfação. Outros têm dinheiro, uma boa família, mas não têm saúde para usufruir delas, né? Então não adianta termos tudo isso, né? O dinheiro, ou for uma boa família, ou uma boa casa, ou um bom carro, ou um bom emprego, se a gente não tem a companhia do Espírito Santo, né? Se a gente não tem a companhia de Deus, não tem o ensinamento de Deus, né, para conosco. Quando Salomão, né, acho que a primeira vez, não lembro, quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele falou que queria sabedoria, né? Ele não pediu dinheiro, não pediu, muitas mulheres, não pediu riqueza, não pediu nada. Ele pediu a sabedoria para poder julgar, né, para poder comandar o povo de Deus, né? E foi um dos homens mais sábios do mundo, né, que a Bíblia fala que acho que até hoje não existe sabedoria tal, né? Então, por quê? Porque ele confiava nele, né? Ele não confiou na riqueza, ele não confiou no que ele poderia ter de riqueza, que também foi um dos mais ricos do mundo, né? Ele quis a sabedoria para poder comandar o povo e Deus deu isso para ele abundantemente. Amém? Portanto, Deus quer hoje nos ensinar a receita para a conquista dessa satisfação, capazes de permear todas as áreas da vida do homem, a conquista da alegria completa, né? Resumidamente, Jesus ensina que, como o Pai o amou, Ele nos ama, e da mesma forma nós precisamos amar aos nossos semelhantes, né? Então, se Jesus nos ama, e da mesma forma, já está falando, nós também devemos amar os nossos semelhantes. Esta incapacidade do homem de amar leva-o a julgar, a murmurar, a trair, a roubar, a mentir, a invejar, a cobiça e até matar um ao outro, né? Muitas vezes, infelizmente, acontece isso, né? A pessoa vê alguém conquistar uma casa ou vê alguém conquistar um carro, mas ela, em vez de dar um parabéns ali satisfatório, né, com alegria que a pessoa tem aquela conquista, muitas vezes até dá, né, mas é da boca para fora, depois fica falando mal, né, fica cobiçando, fica invejando aquela pessoa, não se alegra com a alegria dela, né, mas às vezes fica triste porque a pessoa conquistou e ela não conseguiu conquistar. Muitas vezes que eu vou para a igreja, eu e um colega meu, a gente vai para a igreja, a gente vai conversando, a gente fica lembrando, né, de alguns amigos da gente que ainda estão no mundo, infelizmente. Assim, eu me pergunto muito isso, né? Será que as pessoas elas não têm sonho, né, de conquistar? Amém, né? Será que as pessoas elas não pensam em ter uma família, né? Só ficam ali, não tô julgando ninguém aqui, não estou apontando para ninguém, mas só fica naquele ritmo de vida, ou falando mal de alguém, ou murmurando, ou traindo, ou fazendo coisas erradas. Será que as pessoas não sonham assim em ter uma boa vida, né? de conquistas, de ter uma boa casa, um bom carro? Eu, graças a Deus, eu sempre tive esse sonho, né? E Deus me abençoou e eu consegui, né? Um dia desse eu estava falando com um colega meu e
A primeira mensagem que ele mandou para mim, ele alto assim, ele já, digamos, né, perdão da palavra aqui, mas ele já amaldiçoou o serviço dele, né? Tipo, eu tô fazendo um serviço aqui, mas pô, não tô ganhando nada, é muito pouco, né? Então, a pessoa ela nem se ama, digamos assim, né? Se a pessoa ela nem tem amor a si própria, ela amaldiçoa o próprio serviço, né? E depois tudo dá errado, fica perguntando, mas por que deu errado? Né? Por que não dá certo? Por que meu salário não rende? Né? Ela mesmo não tem amor próprio para conseguir ali fazer o que necessita fazer com o próprio salário dele, né? Essas são as consequências do desamor, que o desamor gera, né? Enfermidades, as mágoas, rancores, iras, causam doenças, né? A própria medicina e ciência têm constatado isso. Pobreza, ruína financeira. Em Provérbios 5, né? Vou colocar aqui Provérbios 5 aqui, estou achando aqui. Provérbios 5, cadê? Em Provérbios 5, Deus mostra que o adultério gera ruína financeira, né? Vou ler aqui do 1, fala assim, do 1 ao 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, né? Para que guarde os meus conselhos e os teus lábios observe o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Porém, o seu fim é amargoso como um abismo, agudo como a espada de dois gumes, e os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados no inferno. Então, esse é o caminho que, infelizmente, leva ao adultério, né? A quebra de aliança entre casamentos, pais e filhos. Quem disser que é capaz de amar sem a essência do amor, que é Jesus em seu coração, é mentiroso, né? Então, para a gente amar alguém, a gente precisa conhecer esse amor de Jesus, né? Por que ele se entregou na cruz por nós, né? Amém. Uma vez um cara me fez uma pergunta, né, para mim e para outra pessoa, ele perguntou: o que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Um dom de Deus. O que é o amor? E eu achei que o amor era consideração, né? Era não mentir, era não trair. Ele falou: o amor é Jesus. Jesus é o amor impresso. Se nós não tiver Jesus, nós não conseguimos amar ninguém. Não tem amor. Nós não temos amor. Né? Então ele me fez a pergunta e eu respondi isso. Ele falou: não, o amor é Jesus. Então Jesus fala, né? Para nós amar os nossos irmãos assim como ele nos amou. Né? Você pode então dizer: não é verdade, eu amo meu marido, eu amo meu pai, minha mãe, eu amo meu filho. Porém, Deus está falando de um amor abrangente, acima dos laços familiares, e de um amor incondicional, que é capaz de amar o que nos feriu e que nos traiu ou roubou. Né? Vamos em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, e fala de amor. Né? 1 Coríntios 13, do 1, e fala assim, né? O amor, está o título aqui na minha Bíblia, fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e não conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensuberdece, né? Então, o amor é o contrário de tudo aquilo que as pessoas que não têm amor sentem das outras pessoas, né? Que é
o julgar, o murmurar, o trair, o roubar, o mentir. Né? O amor é o contrário de tudo isso. Podemos ouvir no mundo declarações como essas, né? Eu amava minha esposa, mas não dava mais para viver com ela. Incompatibilidade de gênios, né? Gênios mesmo, é. Uma vez eu trabalhei com um cara também, né? Vou contar umas historinhas aqui. Eu trabalhei com um cara e ele era casado, só que ele adulterava. E ele falava, não, eu traio minha esposa, mas eu amo ela. Eu falei, não, você não ama. Ele falou, não, eu amo. Mas não ama, cara, você trai. Não, imagina, eu amo minha esposa, eu traio ela, mas não. Eu falei, mas não amo. Jesus, ele nos amava, Jesus não nos traiu. Jesus, ele deu a vida por nós, né? Então não adianta a pessoa falar, eu amo minha esposa, mas eu traio. Eu amo meu marido, mas eu traio. Não ama, porque quando a gente ama, a gente não trai, a gente não mente, a gente não adultera, né? A gente tá com a pessoa que a gente ama. Glória a Deus. Né? Eu amo meu marido, mas tenho um amante porque meu marido não é carinhoso, né? Então também não ama, né? E infelizmente isso está cheio no mundo, né? Principalmente esses pessoal aí né, que tem mais dinheiro, digamos assim, né? Que casa hoje, descasa amanhã, né? Tem dia que amanhece com a mulher, tem dia que amanhece com um homem, quem sabe se é homem, se é mulher, né? Um negócio muito doido. Eu amava minha família, mas os matei em uma discussão. Fiquei muito nervoso, né? Então, são amores que não existem, né? São amores da boca para fora. Eu te amo, mas tenho inveja de você. Então, também não ama, né? Quer ver a ruína do seu irmão, quer ver a ruína do seu próximo. Não tem amor, não que ele tenha vitórias, né? Isso não é amor. O homem natural não sabe o que é amor. O homem só poderá conhecer o verdadeiro amor, o atributo do Espírito Santo de Deus, se receber o próprio Santo, né, o próprio Espírito Santo em seu coração. A Bíblia nos ensina que para receber o Espírito Santo devemos receber o Filho de Deus em nosso coração. Apocalipse 3:20 fala isso, né? Jesus fala. Apocalipse 3:20. Vou fazer um pouquinho aqui. Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, isso é amor. Você abriu o seu coração para que Jesus entre no seu coração e te mostre o verdadeiro amor. A natureza espiritual, o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo que Jesus nos ensinou, né? Em João 14:26 fala isso também. Deixa eu achar aqui, João 14:26. João 14:26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? É o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos ensina, é Ele que revela a palavra para nós, é Ele que habita em nosso coração. Né? E para Ele habitar em nosso coração, nós devemos ter um coração limpo, né? Não ganancioso, né? Não briguento, não murmurador, né? Não falar palavras falsas, mas ter um coração limpo e adornado para que o Espírito Santo habite, né? Em João 14:21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. Amém. Né? Então, se nós amarmos verdadeiramente a Jesus, a Deus, Ele é fiel para se manifestar em nós, né? E nós cumprimos o ID de Jesus, a grande comissão. Amém? Eu até vinha falando isso, né? Que a Bíblia fala que cada um tem um dom, né? Um dom de profetizar, um dom de falar de sonho, um dom de falar em línguas, um dom de interpretar o que falou de língua, né? Um dom de pregar,
Todos nós temos o dom, mas para isso também a gente tem que mergulhar na palavra, buscar a presença de Deus, né? Estar diante de Deus, digamos assim, não buscar as coisas do mundo, né? Porque a palavra de Jesus também fala que a gente não deve guardar tesouro na terra, né? Onde a traça e a ferrugem minam, onde o ladrão rouba, mas no céu, né? E ali onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, nosso tesouro maior tem que ser os céus, tem que ser a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Esse tem que ser o nosso tesouro maior, né? Muitos declaram que ama a Deus, mas não conhecem a palavra de Deus e não tem nenhum relacionamento com Deus, né? Outros declaram que ama a Deus, conhecem sua palavra, mas não a praticam, nem tampouco obedecem, preferem viver segundo seus próprios conceitos e valores, né? Infelizmente a gente tem muito visto isso, né? Pessoas que a gente convida para a igreja, né? E fala, não, eu amo a Deus, mas eu busco a Deus em minha casa mesmo, né? Não preciso ir para a igreja. Ou pessoas que estão na igreja e se desvia e começa a viver em seus próprios pensamentos, em seus próprios deleites, né? Viver do jeito que acha que tem que viver, né? Viver no mundo, ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque Jesus fala, né, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Amém. Né? Mas que Deus nos guarde e guarde aquele também que já se desviou da palavra, que infelizmente se desviou da igreja de Cristo, né? Que volte, né? E aqueles que a gente tem convidado que venha para a palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra de Deus, creia, né, que Jesus existe, Ele morreu para dar a vida por nós, né? Jesus não ia morrer para dar a vida por nós se Ele não tivesse um lugar melhor para nos salvar, né? Se, digamos assim, se fosse só morrer e desapareceu, acabou. Então não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Se Jesus veio, falou que ia preparar um lugar para nós e voltaria para pegar, né, a grande comissão, digamos assim, então tem um lugar melhor para a gente ir, né? Paulo, acho que é Paulo que fala que viver, como é que é? Ele fala? Viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Paulo fala que viver é Cristo, ou seja, viver é fazer a obra de Deus, né? Viver é fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito, não a vontade da carne, né? E morrer é lucro, né? Ele sabia disso, se morresse ele ia para o céu, se morresse ele já estava salvo, ele ia para um lugar melhor do que aqui. E é Paulo, né, cara, que estava ali nos pés de Jesus ali, fazendo tudo, um homem de fé, um homem que e totalmente com o Espírito ligado, né, ao Espírito de Deus. Então nós temos que pegar essa referência para nós. Se esses homens viveram isso, nós também podemos viver, podemos ter uma vida melhor. Ah, mas eu tenho um trabalho, mas eu pego o ônibus. Amém, mas não devemos esquecer de Deus. Né? Nós não devemos esquecer o sofrimento de Jesus. Amém. Nós não devemos deixar que o sofrimento de Jesus passe desapercebido na cruz, né? Seja em vão aquele sofrimento, porque se nós deixarmos, meu amigo, o inimigo ele dá risada da nossa cara, né? O inimigo ele zomba de nós, né? Ele pode subir lá em cima, lá nos céus, lá com a malinha lá, né? Com um monte de pecadinho nosso lá e e apontar, e infelizmente se nós estivermos no pecado, Deus, Ele não pode fazer nada por nós. Então devemos estar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, como eu falei no início aqui. Amém. O sangue é vida, né? Se o sangue sair do nosso corpo, estamos mortos, estamos perdidos. Então nós temos que aproveitar esse sangue do Cordeiro que está sobre nós e fazer valer a pena em nome de Jesus. Como o Marcelo falou no início aqui, os tempos são difíceis, né? Cada latrocínio, cada assassinato, cada cãe que a gente nunca viu, vou nem falar aqui, não gosto nem de falar, cara, de família sendo destruída, né? Pai destruindo,
né? Tá atento aos sinais, tá atento a tudo aquilo que Jesus falou que vai acontecer. A gente não pode ficar vacilando fora da presença de Deus. Amém. Amém? Hoje, em nossa igreja, entendemos que amar a Deus é muito mais que uma declaração emocionada, é um modo de viver. Amá-lo é viver para Ele, colocando em primeiro lugar, acima do trabalho, da família, de nossos conceitos e valores, né? É viver, é Cristo, viver para Cristo. Amá-lo é amar o próximo e cuidar de alguém, dedicar o tempo de nossas vidas para cumprir a grande comissão de Mateus 28, né? E de pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É renunciar à nossa vontade para fazer a dele, fazer a vontade de Deus. É suportar provas, dificuldade, é imitar o amor de Jesus, né? Vamos nem falar, é fazer o amor de Jesus, é imitar, pelo menos tentar imitar o amor de Jesus, para que nós possamos amar o nosso próximo, né? Amar nossas esposas, amar nossos filhos, amar aqueles que amar aqueles que estão nem aí para nós, que muitas vezes nos desprezam, né? Mas a gente tem que amar eles, tem que orar por eles, né? Tem que fazer se cumprir o amor de Jesus em nossas vidas. Amém. Quando caminhamos nessa direção, vamos adquirindo a capacidade de amar de verdade, como Jesus e o Pai têm nos ensinado, né? Tem uma história muito bonita que uma história que eu falo, um fato que aconteceu em Juízes 11, né? Deixa aí como lição de casa, a história de Jefté, né? Um homem que foi expulso do meio de Israel, mas ele voltou. Não vou contar a história aqui, já falei algumas vezes a história, e fez valer a palavra dele, fez valer o amor dele por Deus, né? Então, quem quiser ler aí, lê Juízes 11, você vai ler a história de Jefté. É uma história muito bonita, um fato que ocorreu na época, que ele fez valer a palavra dele com Deus, e Deus o abençoou grandiosamente. Quando conquistarmos este amor, conquistaremos com ele a alegria completa, a vida plena e o sonho de todo homem, porque é o sonho do coração de Deus, né? O sonho do coração de Deus é que nós vivemos em paz, vivemos em comunhão, né? O sonho do coração de Deus é que tenhamos comunhão em nossas casas, entre os irmãos, né? Entre os amigos, né? E não que esteja o mundo do jeito que está hoje, né? A perseguição, a gente vê tantos assaltos, como estava falando, mas eu estava falando no começo aqui, as pessoas não se respeitam mais. Alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, você via, falar assim, né, no português, você via o mal mais escondido, o mal temia o bem antigamente. Hoje não, hoje as trevas, ela quer cobrir a luz, né? Mas as trevas quer tomar de conta, quer apagar a luz. Mas Jesus fala que nós somos o sal e a luz do mundo, e não se pode acender o candeeiro e colocar debaixo de uma mesa. Ele tem que estar no alto, para iluminar a casa. Que seja assim nossas vidas, que sejamos candeeiros, né? Que sejamos luz e sal do mundo, que sejamos luz dentro de nossas casas, por onde nós andar, né? Eu tenho orado muito pelo bairro onde eu moro e tenho visto a mão de Deus agir naquele lugar. Eu vou continuar orando, porque Amém, eu sei que Deus move a mão dele, né? Então, sejamos luz, sejamos amor, né? Tenhamos pelo menos a prática de tentar imitar o amor de Jesus. Amém. Amém?